Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um quadro comentando comentários do nosso canal, dos vídeos que vocês assistem e comentam aqui. Vamos embora! Bom, para a gente começar com um assunto que ainda ficou bastante aberto no vídeo passado, na verdade tem muita pergunta, então eu separei aqui mais algumas sobre o concreto polido, que a gente vai ser obrigado a fazer um vídeo agora com passo a passo, talvez. Inclusive pode mostrar na obra um negócio que é importante que as pessoas saibam, que em alguns lugares ele trinca. Sim, já tem essa pergunta, então respondendo. Tem que aceitar. Aceitar, mas não remediar? Não remediar. Tá. É uma característica. Então quais são as vantagens, aproveitando esse gancho, do concreto polido? É um piso escorregadio, a gente já respondeu no outro vídeo. Mas os cuidados na manutenção, isso é que eu achei interessante, a periodicidade na reaplicação da resina, se tem, se não tem. Olha, eu nunca acompanhei nenhuma obra que precisou reaplicar, tá? Então, eu não sei responder com relação à periodicidade, né? Mas é muito provável que você não tenha que ficar mexendo com isso, tá? Porque a gente tem duas resinas, eu falei no outro vídeo, uma é o PU, que é um filme, né, uma camada, e a outra é a resina né, comum, que o piso ele vai chupar, ela vai impregnar no piso. Então, desconheço a necessidade de reaplicação. Se houver, é algo bastante simples, tá? Como fica a questão de limpeza e proteção nas paredes dos boxes, do chuveiro e do sanitário? Fica a pedra bruta mesmo? Quando é pedra, boa pergunta. Quando a gente usa pedra, a gente passa uma resina, né? Então a gente hidrofuga ou impermeabiliza, né, essa pedra para que a gente tenha uma superfície menos porosa e não tenha muito problema aí com relação à mancha de sabonete, a gordura do corpo, tá? Lembrando que com relação, por exemplo, à higiene, você não precisa se preocupar, porque você limpa lá com água sanitária da mesma forma, desinfetante, que você limparia ou deveria limpar o seu azulejo, que eu desafio aqui alguém a comprovar que não tem rejunte preto dentro do box do seu banheiro no seu azulejo, tá? Aquilo é fungo, e aí o pessoal não presta atenção nisso. Então aquilo é só jogar uma água sanitária lá, tá? Um produto clorado. E aí esse produto ele pode ser jogado na pedra também, entretanto a gente passa uma resina. Isso aqui é uma pergunta bem legal do Emerson, que também cabe a gente gravar depois em obra. Olá Paulo, percebi que as obras das que mostrou são elevadas. Pergunta, é mais sustentável que fazer movimentação de terra para radier, por exemplo? Tem um custo mais elevado? Tem um custo mais elevado, não é tanto assim, mas ele tem. E o custo mais elevado ele é decorrente da laje de piso, tá? Então como é que eu faço? Eu desenvolvi uma técnica que eu tenho pilotis, né, que são colunas de concreto que estão infiltradas no solo, né, através de uma estaca, e essa estaca aflora no solo, tá bom? Nessas estacas, que são os pilotis, eu apoio vigas metálicas e depois eu coloco uma laje de piso. Essa é a estrutura de uma estrutura elevada na concepção que eu criei. Quando você bota uma casa no chão, você tem a mesma estrutura de fundações, né, que são esses pilares enterrados, você tem as sapatas e você tem a viga baldrame, que no meu caso não tem na estrutura elevada. E você tem que impermeabilizar a estrutura baldrame. E você tem que fazer um contrapiso de cimento, não precisa ser um concreto forte, mas é de cimento, de uns 7 centímetros, tá? Então, você gasta bastante cimento / concreto para fazer a casa no solo. E quando você leva ela do solo, você economiza na impermeabilização, na viga baldrame, e o concreto que seria usado no contrapiso que está no solo, ele é usado
na laje de piso que está elevada do solo. Mas a laje em si, né, os painéis de laje, seria o custo extra. Eu me arrisco a chutar uma estimativa, tá, pessoal, que seria uns 20% mais caro, falando da estrutura no chão e a estrutura elevada. Não é 20% da obra inteira, é 20% do item estrutura. Então eu acho que sempre vale a pena, porque respondendo à questão do que seria mais sustentável, né? Primeiro que eu não tenho a preocupação com umidade, né? Essa casa vai estar absolutamente protegida de infiltrações. Aí eu tenho as seguintes vantagens: todas as estruturas elas estão acessíveis e visíveis, tá? Coleta de água de chuva, né? Rede de esgoto, rede de água fria, rede de água quente, eventualmente, a estrutura de alimentação elétrica, tudo isso está embaixo da laje. Então, se tiver um problema, e é pouco provável que tenha, você está vendo onde está o problema sem precisar quebrar o contrapiso de uma casa que tivesse no chão, tá? E aí a gente tem a circulação de ar por debaixo dessa laje. Então, essas vantagens e também o fato de eu ter uma circulação de ar promove aí um melhor desempenho térmico na minha construção. Então, para dar o exemplo de alguns fatores que me fazem sempre escolher por essa estrutura, mas o principal delas é o fato de você respeitar a topografia, e quando o arquiteto sabe projetar com terrenos em declive ou em aclive, a gente consegue fazer soluções muito interessantes de utilização desse espaço embaixo da laje, tá? E aí eu não preciso fazer grandes cortes e aterros ali no meu terreno, porque eu vou aproveitar o desnível. Eu costumo falar assim, eu ignoro o relevo e a minha casa ela vai ficar plana, a minha construção fica plana, e esses pilotis, que são os pilares elevados, eles vão ler o terreno, tá? Então eu falo, eu quero que minha casa esteja a 80 centímetros elevada do ponto mais alto do terreno. E aí essas estacas vão ler o terreno. Isso é muito simples de executar e aí não demanda um grande transtorno de topografia, economizando, por exemplo, com arrimo. A Valéria comentou o seguinte, sobre a Casa Cogumelo. Projeto muito interessante. Ficou uma dúvida. O forro de madeira, ele foi colocado antes do telhado? Nesse caso, que está com o forro por cima da estrutura de madeira, então colocou primeiro o forro, colocou a manta isolante e depois as telhas. Mas quando a gente esconde o madeiramento, né, as vigas ou as terças de madeira ou metálicas, se eu quiser esconder esse vigamento, aí eu posso instalar o forro depois do telhado pronto. A única coisa que muda é, eu desejo enxergar as estruturas de madeira ou não. Se eu desejo enxergar as estruturas de madeira, o forro vem antes da telha. Se eu desejo esconder essas estruturas, o forro pode vir depois porque ele é pregado por baixo. Antes da próxima pergunta, eu quero só lembrar você, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. E se você já é inscrito, você tem uma lição de casa, que é deixar o seu like e o seu comentário para a gente fazer mais vídeos como esse, comentando os comentários. Patrícia perguntou, esses tijolos ecológicos têm a opção mais envelhecidos ou precisaria usar alguma técnica sobre eles para dar esse visual? Outra coisa que gostaria de saber, você trabalha também com estruturas de madeira roliça? Bom, com relação ao tijolo, o tijolo, pessoal, acho que ela está querendo se referir, ela está se referindo ao tijolo de demolição, o aspecto visual. Nunca fiz e acho que não é o caso de você forçar a barra para deixar esse tijolo com cara de tijolo envelhecido ou tijolo de demolição por uma simples razão. Eu parto sempre do princípio da verdade dos materiais. Então, a partir da verdade dos materiais, eu reconheço uma característica estética desse material, aceito ela e uso ela daquela forma, né? Então, eu não faço maquiagem e eu não tento fazer com que um material pareça ser outra coisa. E como o tijolo ele é
daquele jeito perfeitinho, entre aspas, né? Não faz sentido eu fazer algum tratamento para deixar ele com cara de demolição. E aí, eu até aproveito a pergunta para dar um testemunho, né? Às vezes o cliente fala assim, ah, pô, legal, tijolo ecológico, mas não tem de outras cores, ou outras tonalidades? Aí eu costumo responder assim, a cor do tijolo ecológico, ela é proveniente da cor do saibro da jazida de onde aquele fornecedor extrai a matéria-prima. Então não é algo que você detém o controle. Não vale a pena você escolher um tijolo, na minha opinião, tá? Por um fator tão superficial como a cor dele. A cor dele é uma característica, não é o que eu busco. O meu objetivo ao usar o tijolo ecológico é um material modular, um material cujo impacto ambiental é menor e é um material melhor no seu custo-benefício. Então a cor é uma consequência, não é o meu objetivo principal. Então eu sempre falo para o pessoal, olha, escolha um bom fornecedor de tijolo ecológico e a cor que vier tá valendo, porque dificilmente vai ser uma cor horrível, né? Mas pode não ser a cor que você deseja, só que mais importante do que o seu desejo por cores é você ter um bom material, tá bom? Ah, e a estrutura roliça. Estrutura roliça, eu acho ótimo, mas por razões também óbvias, né? Se eu tenho uma estrutura roliça e eu estou trabalhando com uma alvenaria modular que é retinha, a hora que eu chego com a minha alvenaria modular no roliço, eu vou ter que fazer um recorte, um encaixe, e aí a construção fica um pouco mais artesanal, sob medida, né? E a gente quer ganhar produção, a gente quer que as obras sejam feitas num espaço de tempo menor, mais rápidas, né? Então, quando eu trabalho com a estrutura, seja de madeira quadrada, retangular, ou a estrutura metálica que é lisa, eu não tenho recortes na minha alvenaria modular, ao passo que num pilar redondo, quando a alvenaria chega, ele tem que ser adaptado, mas é só por isso, eu acho ótimo, inclusive aqui, uma curiosidade para vocês, tá, pessoal? A estrutura de madeira roliça, ela vai sempre ser melhor em termos de desempenho do que uma que foi requadrada, tá? Porque eu não mexi, eu não intervi nos veios da madeira. Eu tô com a tora original ali, do jeito que ela foi concebida pela natureza no seu crescimento. Então ela tem uma inércia maior, ela se movimenta menos, tá? E aí quando eu faço o recorte para esquadrejar, para deixar quadrado ou retangular, ela movimenta e vai entortar mais. Então, via de regra, a estrutura circular, né, roliça, ela é melhor do que a estrutura esquadrejada, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Comentando Comentários, e aí só lembrando para você que na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar o link de acesso à nossa página do nosso curso de formação em arquitetura sustentável. Eu encontro você no curso, encontro você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!